Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa eletiva de Ciências da Natureza para o Enem. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa eletiva é aquela eletiva que vai turbinar a sua chance de se dar melhor no Enem, de ter o melhor desempenho possível no Enem para que você consiga realizar o seu sonho. Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje foi escolhido um dos temas que mais é cobrado, né, dentro de física, dentro de Ciências da Natureza, um dos temas mais cobrados, que é o quê? Termologia, termometria, tudo bem? Vamos destacar os principais conceitos e trazer algumas questões aí do Enem de versões anteriores. Vamos lá? Então, o primeiro conceito, pessoal, vamos nessa. O primeiro conceito vai ser o quê? Termologia. Então, o que é a termologia, professor? Vai ser o quê? A ramificação ou área da física que vai estudar o quê? O estudo de temperatura. Ela vai estudar só a temperatura? Não, né? Mas ela também estuda a temperatura. Então, olha só. A termologia não estuda apenas a temperatura, ela estuda o quê? O calor, a sua forma de transmissão, ela vai estudar o quê? A dilatação térmica e as mudanças de estado da matéria. Então, toda essa gama de conceitos aí está voltado a um tema geral chamado termologia, tá? Então, pensou em termologia? Pensa nas escalas termométricas de temperatura, pensa no calor, de quantas formas esse calor pode ser transmitido, pensa que os corpos podem ser dilatados na presença desse calor e pensa que na quantidade de calor, dependendo do material, ele pode passar de um estado da matéria para o outro, tudo bem? Tudo isso é o nosso objeto de conhecimento aí, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. A temperatura ela vai ser o quê? A medida do estado de agitação das partículas de um corpo e caracteriza o seu estado térmico. Então, se você imaginar as moléculas ali, elas vão estar sempre se movendo ali, sempre vibrando, e esse estado de agitação delas vai estar vinculado ao que nós chamamos de temperatura. Então, aqui na figura, por exemplo, se você tem um cubo de gelo, ele vai estar a uma temperatura mais baixa, essa agitação molecular vai existir, mas vai ser menos intensa. Agora, se você tem uma água fervendo, a agitação molecular vai ser bem maior. Se você tem uma água à temperatura ambiente, haverá agitação molecular maior do que do cubo de gelo e menor do que da água fervendo, por exemplo, ok? Então pensa o seguinte, tem várias pessoas numa sala, elas começam a andar e colidir entre si, né? E entre a parede dessa sala. Então essa movimentação das pessoas colidindo entre elas mesmas ou entre as paredes é similar ao que seriam as moléculas, sofrendo colisões uma com as outras e com a própria parede do recipiente, ok? Vamos lá. Quando eu falo também de temperatura, termologia, eu estou falando o quê? Que isso tudo pode ser medido, quantificado, e a gente pode quantificar essa temperatura a partir das escalas termométricas ou escalas de temperatura. Aí você fala, professor, então dá de medir a temperatura? Dá, de várias formas. Eu vou ter que ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição, e desses dois eu consigo construir uma escala. As escalas termométricas, elas podem ser o quê? Arbitrárias. Eu posso construir várias escalas, contanto que eu defina o ponto de ebulição e ponto de fusão. Mas assim, na prática, razoavelmente, vai ter as três principais, né, mais famosas. Vai ter o quê? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, quando cai esse conteúdo, normalmente ele cai com a cara de conversão de temperatura. Então você vai utilizar essa equação aqui, ó, para converter. Então essa equação, suponha que você queira converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou uma temperatura de Fahrenheit para Celsius. Aí você vai usar essa aqui, ó, temperatura em Celsius dividido para 5 vai ser igual à sua temperatura Fahrenheit menos 32 dividido para 9, tá? Então quando que você vai utilizar? Quando for do seu interesse converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, tudo bem? Ela converte aí nos dois sentidos. Também existe o quê? A possibilidade da questão te fornecer uma informação em Kelvin e você tem que converter para Celsius ou, dependendo do problema ou do exercício, converter de Celsius para Kelvin. Então você vai ter o seguinte, temperatura Celsius vai ser a sua temperatura em Kelvin menos 273, tá? Então é uma conversão ainda mais fácil em relação à anterior. Olha só, ou ainda, se eu tiver que converter aqui, ó, de Celsius para Kelvin, eu vou utilizar isso aqui, ó. Temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273.
Por questão de notação, a gente costuma escrever assim, graus Celsius, graus Fahrenheit, certo? Mas aí quando se trata do Kelvin, eu não coloco grau, eu apenas escrevo aquele K maiúsculo ali, Kelvin, tá? Então, por exemplo, 300 Kelvin, né? 273 Kelvin, eu não falo graus Kelvin e não escrevo graus. Agora, Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, eu tenho que colocar o grau. 36 graus Celsius, eu tenho que colocar o grau, tá? É só uma diferença de notação. E para países estrangeiros aí, você pega os Estados Unidos, pega a Inglaterra, eles podem utilizar o quê? O Fahrenheit, outra escala de temperatura. No Brasil, nós utilizamos o quê? A escala de temperatura em Celsius, tudo bem? E a escala em Kelvin, que é a escala termodinâmica, temperatura termodinâmica, ela vai ser utilizada mais em laboratório, né? Publicação de pesquisas, análise de comparativo de substâncias, aí utilizamos o Kelvin. O Kelvin acaba sendo universal dentro da pesquisa, da divulgação científica. Tudo bem? Vamos lá. Digamos que você tenha dois corpos e esses dois corpos estão a temperaturas diferentes. Você coloca os dois corpos em contato ou próximos um do outro, de uma forma que eles consigam trocar calor, e esses dois corpos têm que estar numa região termicamente isolada, tá? Uma região adiabática, termicamente isolada, hermeticamente fechada. Então, eles vão estar dentro de um recipiente onde não possa chegar calor de fora para dentro, que não possa sair calor de dentro para fora. Então, a única troca de calor possível vai ser entre esses dois corpos. O de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, certo? Até que aquele que tem maior temperatura, ele vai cedendo calor, e o outro vai ganhando calor, até que chega num ponto onde eles estabilizam e a temperatura deles se torna igual. Quando isso acontece, eu estou falando do equilíbrio térmico. Então, esses dois corpos vão estacionar à mesma temperatura, tá? Então, temperatura de equilíbrio térmico. Vamos seguindo. Agora vem aquela questão, né? Professor, beleza, eu entendi. O calor vai ser o quê? Energia em trânsito, tá? Então, calor é uma quantidade de energia em trânsito, de um ponto para o outro. De quantas formas esse calor pode ser transmitido de um ponto para o outro? O primeiro deles, o mais comum, vai ser o quê? Transmissão de calor por condução, né? Condução, anota aí. Então, olha só, vamos supor a seguinte situação. Uma panela de metal e uma de suas extremidades é colocada sobre uma fogueira. Então, ela começa a aquecer. Ok? Essa agitação será transmitida partícula para partícula até toda a panela ficar aquecida. Então, aí é uma transmissão sólida, né? Do corpo sólido, ponto a ponto. Então, ele vai por condução. É igual ele segurar alguma coisa metálica próximo da lareira aqui, vai chegar que esse calor vai ponto a ponto, vai esquentar numa parte do metal até que ela consiga ir no meio e até o final. Tudo por condução. Materiais sólidos. Olha só, aí existe a possibilidade também desse calor ele ser transmitido por fluidos, né? Que aí, quando eu falo fluidos, eu estou falando líquidos e gases, tá? Então, ela vai acontecer por correntes de convecção. Então, olha só, convecção, tipo de propagação de calor que ocorre nos fluidos em geral, líquidos e gases, em decorrência da diferença de densidade, né, das substâncias. Então, você pensa o seguinte, um corpo mais aquecido, ele vai ficar menos denso, ele vai subir, o corpo resfriado vai ficar mais denso, vai descer, e aí você vai ter a sua corrente de convecção. Essa convecção, então, é uma das formas do calor ser transmitido, tá? Aí você pode pensar na situação do ar-condicionado, por que ele é colocado mais acima, por que ele não é colocado na parte intermediária da parede ou mais abaixo. Faria sentido uma central de ar no solo, na parte de baixo da parede? Funcionaria? Por que o congelador tem que ser colocado na parte de cima, né, da geladeira? Qual é o interesse que ele fica na parte de cima? O ar quente ele se torna menos denso, ele vai subir, o ar quente vai ficar lá em cima. O ar frio ele é mais denso, ele vai descer, certo? Então, para eu ter convecção, de fato, esse componente, né, para ele poder interferir dentro do ambiente, ele tem que estar mais acima. Então, pensa o seguinte, você coloca também o líquido para ferver. Esse líquido para ferver, depois de um tempo, ele também vai ter uma convecção dentro do próprio líquido. Por quê? A parte do fluido que está mais abaixo na panela e mais próximo do fogo, recebe primeiro uma quantidade de calor. É aquecida,
fica menos densa, sobe, ocupa espaço de uma outra porção do líquido que está mais fria, mais densa, portanto, vai descer, e essa agora vai ser aquecida e você vai ter o ciclo aí, né, de diferenças de densidade e, portanto, de convecções dentro do líquido. Então, essa convecção vai acontecer no ar, como a gente estava falando, dentro da geladeira, dentro de um ambiente climatizado, e dentro de fluidos, quando você vai ferver alguma coisa. Vamos nessa, pessoal. Olha só. Tem também a possibilidade da transmissão de calor por radiação, né? Então, a gente recebe aqui, ó, da nossa estrela, o Sol, ele vai mandar aqui, ó, radiações eletromagnéticas. A única forma aí que ela pode acontecer sem a presença da matéria, né? No vácuo. Então, radiação ou irradiação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui a lenha, essa lenha está em combustão. Esse ar aquecido aqui, que está subindo, esse ar aquecido, ele é uma transmissão de calor por convecção. Mas uma pessoa que está aqui afastada, então, portanto, não é o ar que está chegando até ela aquecido, ela está sendo aquecida por radiação ou irradiação. Ok, também conhecida como irradiação térmica. Essa forma de transferência de calor que acontece por meio de ondas eletromagnéticas, como essas ondas propagam-se no vácuo, portanto, mesmo que não haja contato entre os corpos, haverá transferência de calor. Então, perceba que das três formas que você tem ali de transmitir calor, condução, convecção e irradiação, a irradiação vai ser a única que consegue essa propagação aí no vácuo, ou seja, sem a presença da matéria, sem que tenha matéria para ela ser transmitida. Ok? Das três formas é a única que permite isso. E aí, quando você pensa numa garrafa de café, uma garrafa térmica, você vai pensar o seguinte, a melhor garrafa de café que existe é aquela que ela tem elementos dentro dela que ajudam a conter o máximo possível a perda de calor por condução, por convecção e por irradiação. Existe uma garrafa térmica ou uma garrafa de café perfeita? Você já colocou um café de manhã dentro da garrafa, aí quando foi no outro dia, tu esqueceu o café lá, foi no outro dia, ela estava à mesma temperatura? Aí você fala, mesma temperatura não, professor. Mas se a garrafa for muito boa, se você colocou o café de manhã, quando for de noite, ainda vai estar morna, vai ter um café mais morno. Ou seja, ele perdeu um pouquinho de calor. Mas se for uma garrafa muito ruim, aquela garrafa que não é muito boa, ela vai acabar perdendo, dando a possibilidade de escapar, né, uma quantidade de calor, ou por condução, ou por convecção, ou por irradiação. Mas a melhor garrafa possível, e não existe uma garrafa ideal, é aquela que contém o máximo possível essa perda de calor por esses meios mencionados. Vamos seguindo? E agora, classificando o tipo de calor, nós temos o quê? O calor sensível. Calor sensível, aquele que provoca apenas uma variação de temperatura dos corpos e não muda a estrutura física dos mesmos. Ou seja, se o corpo é sólido, ele continua sólido. Se é um corpo líquido, ele continua líquido. Se é gasoso, continua gasoso. Aí você fala, professor, deixa eu ver se eu entendi. O calor sensível é aquele calor que chegou no corpo. Se aquele corpo é líquido, eu tenho lá um copo d'água, tá? 20 graus Celsius. Aí você esqueceu esse copo d'água, você acabou de pegar água da geladeira, esqueceu ele na varanda da sua casa. E está um dia quente. Aí esse copo d'água, você esqueceu lá um tempo, daqui a pouco ele vai estar a 35, 36 graus Celsius. Ele ainda é um copo com água. A água não mudou o estado físico, então o líquido continuou líquido. Portanto, ele foi o quê? Ele apenas aumentou a temperatura, sem mudar o estado físico. Entendeu? Então, esse é o ponto do calor sensível. A mesma coisa se você tiver gelo. Você tem gelo, você congelou água, e esse gelo está no freezer a menos 16 graus Celsius. Aí, de repente, você pega um cubo desse gelo e coloca dentro do congelador da geladeira, que está a 4 graus Celsius. Aí você fala, professor, esse gelo mudou o estado físico dele? Não. Mudou a temperatura do gelo. De menos 16 graus Celsius no freezer, ele foi colocado no congelador a 4 graus Celsius, mas ainda continuou gelo. Então, é um calor sensível. Então, toda vez que você
mudar a temperatura do corpo, mas não mudar o estado físico dele, por exemplo, ele não foi de sólido para líquido, ele não foi de líquido para vapor, então ele de sólido é sólido, só foi aquecido ou resfriado. Líquido é líquido, só foi aquecido ou resfriado. E gasoso é gasoso, só foi aquecido ou resfriado. Quando isso acontecer, tenha certeza que você está falando do calor sensível. Vamos seguindo. Agora temos aí a equação, olha a equação do calor sensível, aqui, da calorimetria. Você vai ter a quantidade de calor, vai ser igual à massa, multiplicada pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Aí você fala, quando, professor, que eu vou utilizar essa equação? Você vai utilizar toda vez que você perceber, dentro do problema, da questão, que se trata de um calor sensível, ou seja, aquele calor que apenas modifica a temperatura sem mudar o estado físico. Então, quando for uma situação de calor sensível, olha só, vai fazer o quê? Massa, calor específico e variação de temperatura, tá? Agora, olha só, a definição aí, Q, quantidade de calor, massa do corpo, calor específico, variação de temperatura. Tudo bem? E aí, quando eu multiplico essa massa que eu tenho pelo calor específico, surge ainda uma outra grandeza, que é um C maiúsculo, que eu chamo de capacidade térmica. Então, eu vou ter uma capacidade térmica. Portanto, essa equação, olha só, da calorimetria, ela ainda pode ser escrita dessa outra forma. Aí você fala, eita, professor, é um pouco confuso, né? Porque aí tem um Czinho aqui, e tem um outro C bem aqui, né? Pois é, mas esse calor, o de cima é o C minúsculo, Czinho, tá? E esse Czinho é o quê? Calor específico. E quando tiver um C maiúsculo na equação, vai ser a capacidade térmica. Lembrando que essa capacidade térmica vai ser o quê? Matematicamente igual à multiplicação da massa pelo calor específico. Tudo bem? Olha lá, posso reescrever ainda a capacidade térmica como sendo a divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Agora, olha só, a quantidade de calor latente, aí já vai ser um outro tipo de calor. Aquele calor que o corpo recebe e muda o estado físico dele, ele era sólido, aí chegou o calor e ele ficou, derreteu, então de sólido foi para líquido. Opa, calor latente. Ou o contrário, você colocou água na cubeira de gelo e colocou no congelador. Aí aquela água que era líquida se transformou agora em sólido. Opa, calor latente. Ou então você colocou alguma coisa para ferver. Colocou um líquido para ferver. Do líquido foi para o gasoso, calor latente. Então, quando isso acontecer, a quantidade de calor latente é a quantidade de calor que cedido ou recebido por um corpo durante a sua mudança de estado físico. Então, quando você falar calor latente, associa ao conceito ali de mudança de estado físico, ou seja, sólido, líquido, gasoso. Tudo bem? Olha lá. Durante a mudança do estado físico, o calor recebido ou cedido, não vai acontecer a alteração da sua temperatura. Então, ela vai se manter constante. Tá? Olha lá, tem aí uma água fervendo, aí nesse processo, enquanto ela não ferver completamente, ela tende a manter essa temperatura constante, pessoal. Vamos lá. A quantidade de calor latente, ela já tem uma outra equação, tá? A outra equação vai ser essa aqui, quantidade de calor latente, vai ser o quê? A massa multiplicada pelo seu calor específico latente, ou seja, uma equação ainda mais simples. Sendo que esse calor específico latente vai ser uma divisão dessa quantidade de calor pela sua massa, né? Ok? Então ele coloca aqui ou caloria por grama ou joule por quilograma, ok? Olha lá, no SI. Pessoal, agora vamos para a nossa questão do Enem, tá? De 2021. Vamos nessa, manda na tela. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade.
em vez de na região dos mananciais. A imagem representa os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes na transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima, tá? Então ele fala assim, entre o Sol e a brisa de calor é uma forma de transmissão, e entre a ilha de calor e a brisa marítima vai ser outra forma de transmissão de calor. Esses mecanismos são, respectivamente, olha só, aí temos as alternativas, né? Vamos analisar aqui. A questão tratava o quê? Das formas de propagação de calor. No caso do Sol para a ilha de calor, temos a radiação ou irradiação. E as brisas marítimas e terrestres são formadas pela convecção. Então aí nós temos o quê? Letra A, irradiação e convecção. Próxima questão Enem, 2021. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo, preenchido com mercúrio, conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Então vamos analisar aqui, letra A. O termômetro e o corpo têm a mesma energia interna, será? A temperatura do corpo passa para o termômetro? O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido? Letra D. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma? Letra E. O calor do termômetro passe para o corpo. Então, olha só, pessoal. O intervalo de tempo de 3 minutos é necessário para que ocorra o equilíbrio térmico entre o termômetro e o corpo que se deseja medir a temperatura. O termômetro e o corpo, eles trocam energia térmica, ou seja, trocam calor até que suas temperaturas se igualem, E para que isso aconteça, naturalmente, vai requerer um certo intervalo de tempo. Por isso, pessoal, aqui, letra C, o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Outra questão. Em um dia cuja temperatura era de 37 graus Celsius, um garimpeiro utilizou um maçarico com o intuito de separar ouro, precisando então de transformar o mercúrio em vapor, em um cadinho, onde continha 1,2 kg de mercúrio. Sabe-se que o calor específico do mercúrio é de 0,033 calorias por grama grau Celsius. E sua temperatura de ebulição é 357 graus Celsius. Então, pode-se afirmar que a massa do mercúrio citada no texto anteriormente absorveu uma quantidade de calor em quilocalorias aproximadamente de... Então, vamos lá. Como se trata de calor sensível, olha só, utilizamos essa equação. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Nesse caso, a massa, ele fala na questão 1,2 kg. Mas aí você tem que lembrar que 1 kg equivale a 1.000 gramas, Então, 1,2 kg vai equivaler a 1.200 gramas. Calor específico ele deu na questão, multiplica, e aqui diferença de temperatura. Ele estava em 37 e foi para 357, então você faz a subtração. Na multiplicação você vai ter 39,6 multiplicado por 320, e com isso você vai obter 12.672 calorias. Andando aqui, 1, 2, 3 casas, você vai ter 12,672 quilocalorias. Fazendo o arredondamento aqui, 12,7 quilocalorias, tá? Letra C. Agora, pessoal, vem aqui comigo, é a sua vez, tá? Esse é aquele momento que você vai botar a mão na massa, é a sua vez de fazer e resolver, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar os mapas mentais, Vai juntar, criar os mapas mentais. Nesse mapa mental vai ter que ter as palavras-chave aí, calor, energia, temperatura, escala termométrica, equilíbrio térmico, calor sensível, calor latente, tudo bem? E vai fazer esses mapas mentais e desenvolver, tá? Conforme o roteiro, conforme está aí, apresentar aos colegas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!